Você parece calmo, mas por dentro está em guerra. Ninguém vê. Ninguém nota. Você sorri, responde, segue. Por fora, parece que está tudo bem. Mas algo em você se contorce em silêncio. Algo tenta gritar, mas não tem voz. Uma irritação leve, quase imperceptível, um incômodo sutil que se repete. Pequenas frustrações, olhares atravessados, cobranças, desentendimentos, expectativas não ditas. Você sente tudo, mas não pode demonstrar. Ou talvez, nem saiba como lidar. Então reprime. Ou explode. Ou engole. E aos poucos, vai se esquecendo de como seria viver em paz, mesmo em meio ao caos. É fácil dizer não leve para o lado pessoal. Mas você leva. Todos nós levamos. Porque a mente cria histórias. Porque o corpo sente ameaças até quando não há perigo real. Porque quando alguém nos fere, mesmo que levemente, sentimos como se algo dentro de nós tivesse sido questionado. E é aí que nasce a reatividade, quando confundimos o que sentimos com o que somos. Marco Aurélio escreveu, sozinho, à luz de velas, no silêncio de um império em colapso, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E mesmo diante da peste, das traições, da morte dos filhos, ele repetia para si, a alma tranquila é invencível. Ele não escrevia para parecer forte. Ele escrevia para lembrar que era possível permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. Haja como se nada te incomodasse. Mas não como quem finge. Não como quem se anestesia. Haja como quem entende que aquilo que te toca, só toca porque você ainda não olhou profundamente para dentro. Porque o que incomoda fora, quase sempre, revela o que está inquieto dentro. Neste vídeo, você vai descobrir 4 princípios estoicos menos conhecidos, e incrivelmente transformadores, que te ajudam a agir como se nada te incomodasse. Mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. São princípios que não negam a dor. Eles te mostram como atravessar a dor sem se perder nela. Como se manter inteiro, sem precisar se proteger atrás de máscaras. E no final, eu vou te mostrar um teste simples. Um espelho emocional. Que revela, com clareza, se você realmente domina essa arte, ou apenas aprendeu a sobreviver escondendo o que sente. Fica até o fim. Porque talvez essa seja a conversa que você não sabia que precisava ouvir. O erro fatal, confiar em sentimentos imediatos. Existe um instante, um pequeno instante, entre o que acontece e o que você sente. Um espaço tão breve, tão sutil, que a maioria das pessoas nunca percebe que ele existe. Elas reagem de forma automática, como se cada emoção fosse um comando, como se cada impulso fosse uma verdade, como se tudo o que sentem, naquele momento, fosse exatamente o que precisam expressar. Mas não é. E é aí que começa o erro fatal. Você acredita que aquilo que sente agora é a realidade, que sua raiva tem justificativa, que seu desconforto é uma certeza, que a irritação é um alerta de perigo. Mas não é a realidade. É apenas a sua leitura emocional da realidade. E essa leitura, como diria Epicteto, não é neutra. Ele dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando você entende isso de verdade, tudo muda. Reagir à primeira emoção é como dirigir um carro a 100 por hora sem enxergar o volante. Você sente o medo e pensa, preciso fugir. Sente a raiva e pensa, preciso atacar. Sente a vergonha e pensa, preciso me esconder. Mas nenhuma dessas sensações foi feita para decidir por você. Elas são mensagens, sinais, e não ordens. Haja como se nada te incomodasse, não porque você não sente, mas porque você decide observar antes de responder. Porque você entende que o que seu corpo sente nem sempre precisa virar uma ação. Raiva, medo, ansiedade, são alertas internos. E como todo alerta, eles podem ser falsos. É preciso sabedoria para distinguir o que merece resposta, do que só precisa ser atravessado com silêncio. Há um exercício simples, mas poderoso. Quando algo te atingir, pare, respire, e nomeie o que está sentindo. Dê um título para sua emoção, como quem dá nome a uma tempestade. Isso é irritação. Isso é frustração. Isso é medo.
O simples ato de nomear desacelera o sistema nervoso, reduz a urgência e coloca você de volta no controle. Esse é o primeiro passo para agir como se nada te incomodasse. Perceber que o incômodo só domina quem entrega o próprio poder nas mãos do instante. E que a calma verdadeira não vem de reprimir, mas de escolher com consciência. A chave escondida, coerência emocional silenciosa. Existe uma paz que não faz barulho. Um tipo de estabilidade que não precisa se anunciar. É uma força interna que não grita, não se exibe, não tenta convencer ninguém de nada. Ela simplesmente é invisível, mas perceptível. Silenciosa, mas sólida. É isso que Marco Aurélio chamava de alma tranquila. E talvez seja isso que você esteja buscando, mesmo sem saber, coerência entre o que sente e o que vive. Muita gente acha que agir como se nada a incomodasse é o mesmo que fingir, colocar uma máscara de frieza, reprimir o que sente. Mas não é. O que os estoicos nos ensinam não é sobre esconder, é sobre alinhar. Não é fingir que está tudo bem. É estar bem, mesmo quando nada está. A verdadeira coerência emocional não é perfeição. É integridade. É quando suas ações não traem seus valores, mesmo em meio à pressão. Marco Aurélio comandava exércitos, enfrentava traições, convivia com doenças e perdas constantes. Ainda assim, à noite, escrevia para si mesmo: a alma tranquila é invencível. E escrevia não porque se sentia invencível, mas porque sabia o quanto era fácil se perder. Ele escrevia para se lembrar de voltar para o centro, de se manter fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo exigia o contrário. A coerência silenciosa começa quando você para de querer parecer forte, e passa a buscar ser forte de verdade. Quando você não precisa provar nada para ninguém. Quando você entende que o controle emocional não é frieza, é sabedoria. E que a paz interna não se conquista com fuga, mas com presença. Pessoas incoerentes vivem em alerta, sempre tensas, sempre divididas entre o que sentem e o que mostram, entre o que acreditam e o que fazem. Já quem vive com coerência, respira diferente, fala com mais calma, caminha com mais leveza, não porque não enfrenta dificuldades, mas porque escolheu um princípio para se guiar, e é ele que define seus passos, e não o humor do dia ou a provocação do outro. Haja como se nada te incomodasse, porque sua alma está em paz com quem você é, e não há nada mais libertador do que isso. A armadilha mental, confundir reação com força. Existe uma ilusão profundamente enraizada em nós. Há de que responder na hora é sinal de poder, que reagir com rapidez mostra domínio, que quem fala mais alto impõe respeito. Mas essa é uma força aparente, superficial, frágil. A verdadeira força não se manifesta no impulso. Ela se revela no intervalo entre o que te atinge e o que você escolhe fazer com isso. Reagir não é força. Reagir é perder o controle. É deixar que o outro dite o seu tom. É entregar o próprio centro emocional nas mãos de quem te provocou. E o mais grave, é fazer isso achando que está sendo forte. Como se devolver a agressão, a crítica ou a ofensa fosse sinal de coragem. Mas não é coragem. É defesa. É orgulho disfarçado de autoridade. Sêneca, que conhecia bem as dinâmicas do poder e da vaidade, escreveu: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. Porque quando você reage igual, você se iguala. Quando você responde no mesmo tom, você se contamina. Quando você se perde na fúria, você deixa de ser você e se transforma no reflexo daquilo que deveria ter ignorado. Há uma diferença imensa entre ação e reação. Reagir é instintivo. É automático. É o corpo tomando as rédeas. Ação, por outro lado, é escolha. É consciência. É decisão baseada em valores, não em impulsos. Haja como se nada te incomodasse, não por arrogância, mas por lucidez. Porque o que te incomoda só merece resposta se for digno do seu silêncio transformado em direção. E existe um gesto simples, quase banal, mas que revela grandeza: esperar. Dar tempo ao tempo. Se algo te ferir, te irritar, te ofender, espere 24 horas. Apenas isso. Não tome decisões, não escreva mensagens, não levante a voz. Apenas respire e espere. E observe o que acontece. 90% das vezes, o problema desaparece. Ou muda de forma.
Ou revela que nunca foi um problema real, apenas um reflexo do seu estado emocional do momento. Essa é a armadilha mental que muitos não veem, acreditar que têm controle porque reagem rápido. Mas o verdadeiro autocontrole está justamente em não precisar reagir. Está em saber que aquilo que merece sua energia também merece sua calma. E que nada te fortalece mais do que a capacidade de se manter firme, sem se perder em quem tenta te desequilibrar. A verdade dura: seu sofrimento é escolhido. Nem sempre a dor é opcional. Mas o sofrimento quase sempre é. E isso, embora desconfortável, é uma das verdades mais libertadoras que a filosofia estoica nos oferece. Você pode não controlar o que acontece. Pode não escolher os golpes que a vida te dá. Mas há algo que ninguém pode tirar de você: o poder de decidir o que fazer com o que sente. E é nesse espaço, entre o estímulo e a resposta, que mora sua liberdade mais profunda. É duro ouvir isso quando estamos machucados. Quando algo nos decepciona, quando alguém nos trai, quando o mundo parece injusto demais. Tudo em nós quer justificar o sofrimento. Quer torná-lo inevitável. Mas Epicteto diria que o problema não está nos eventos, e sim na forma como você os interpreta. O sofrimento prolongado nasce quando você escolhe reviver a dor, alimentar a ofensa, carregar o ressentimento. Quando, sem perceber, você decide morder a isca e se manter preso. O mundo sempre vai provocar. Pessoas vão te testar. Situações vão te tirar do eixo. Mas o que você faz com isso ainda é uma escolha. E mesmo quando parece que você não escolheu, a omissão já foi uma decisão. Cada vez que você revê aquela conversa mentalmente, cada vez que repete a cena 1000 vezes na cabeça, cada vez que alimenta o rancor, você está escolhendo. E essa escolha, silenciosa, define a qualidade da sua paz. Os estoicos não eram frios. Eles não se blindavam da vida. Pelo contrário, eles a atravessavam com profundidade, mas com estrutura interna. Eles treinavam a mente como quem afia uma lâmina, sabiam que o mundo não poupa ninguém. E, por isso, não buscavam consolo, buscavam preparo. Não esperavam que tudo desse certo. Esperavam se tornar pessoas que permanecem inteiras quando tudo dá errado. Agir como se nada te incomodasse não é negação, é domínio. É reconhecer que o que te afeta só continua te afetando porque algo em você ainda está permitindo. É como deixar uma janela aberta no meio da tempestade e reclamar que está molhado. Fechar essa janela exige consciência e coragem, porque vai te obrigar a parar de culpar o vento e assumir que parte da chuva que te atinge foi você quem deixou entrar. Essa é a verdade dura, mas é também a mais libertadora. Porque se o sofrimento é, em parte, uma escolha, então a serenidade também é. E quando você entende isso, o mundo ainda provoca, mas você não morde mais a isca. Você observa, você respira, você escolhe. E nesse simples ato, você começa a transformar dor em sabedoria e ruído em silêncio interno. O estoicismo não ensina a endurecer. Ele ensina a se tornar inteiro. A manter-se lúcido quando o mundo grita, a permanecer sereno quando tudo em volta quer caos. Não é sobre não sentir, é sobre sentir profundamente, e ainda assim, escolher com consciência. É sobre olhar para dentro com honestidade e descobrir que você não é refém das suas emoções. Você é o espaço que as acolhe, sem ser dominado por elas. Você aprendeu que não pode confiar nos sentimentos imediatos. Porque eles são apenas ecos do momento, não verdades absolutas. Aprendeu também que coerência emocional não é aparência. É alicerce. É paz interna que não precisa provar sua força. Viu que reagir é perder o próprio eixo. Que quem responde no impulso, entrega o próprio poder nas mãos de quem o provoca. E entendeu, talvez pela primeira vez, que parte do seu sofrimento não vem de fora, mas da forma como você o alimenta, em silêncio. Esses 4 princípios não são truques para parecer calmo. Eles são convites para se tornar alguém inabalável de verdade. Questione suas reações. Alinhe seu sentir com seus princípios. Aprenda a esperar antes de responder. E, principalmente, pare de reviver o que você já poderia ter deixado passar. Porque quanto mais você escolhe a paz, menos o mundo tem como te tirar do seu lugar. Haja como se nada te incomodasse. E um dia, nada mais te incomodará de verdade. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou.
Porque você deixou de ser alguém que reage, e se tornou alguém que guia. E agora, silenciosamente, com respeito ao que te habita, qual dessas 4 atitudes você mais precisa desenvolver hoje? Responda para si. Ou escreva. Ou fique em silêncio. Mas não saia desse vídeo igual entrou. Porque se essa mensagem tocou algo em você, então talvez você já esteja no caminho. Você não controla o mundo, mas pode controlar o seu mundo interior. E isso é liberdade.